Tá aí, estamos de volta com o Band Gourmet. Alô, eba galera, vamos lá. Ó, agora a gente tem mais uma receita, que é a receita do brigadeiro, gente. É um brigadeirinho feito com milho. Vamos lá. Brigadeiro de pamonha, brigadeiro de curau. Olha que legal. Uma xícara de chá de leite condensado, 3 colheres de sopa de milho verde, canela, coco ralado e só. Eu vou bater no liquidificador, primeiro todos os ingredientes, o leite condensado e o milho verde. Enquanto isso, doutor, a gente tem uma pergunta aqui do Aleixo, é meu sobrenome mesmo? Lá de Bauru. A vacina do inverno combate quantos vírus? E é só uma vacina? É uma vacina, é dose única para adultos e essa vacina ela tem 3 vírus. O influenza B, o H3N2 e o vírus da gripe A, que é o H1N1, que é a gripe suína, que é a mais hoje comum no nosso meio. Ô doutor, deixa eu ligar aqui para eu já bater a próxima. Minha mãe também fez uma pergunta aqui, que é a titia Célia aqui prestando atenção, é quase uma entrevistadora, né? Vamos lá, ela perguntou quais são as consequências de uma gripe mal curada. Ela fala isso pra mim, eu sei que é, porque eu nunca vou no médico, eu já falo, né, doutor, só vou naquele último caso, quando eu já tava desmaiando. A última vez que eu fui, eu tava desmaiando. Mas ela já fala logo pra mim, né? Vai no médico. O Gabriel vai pouco ao médico porque ele é um indivíduo bem nutrido, porque ele come a comida que ele faz. E, na verdade, é o seguinte, as complicações da gripe são as complicações que nós já relatamos. Uma sinusite é uma complicação de uma gripe. Uma traqueobronquite, qual seja uma infecção que pega a traqueia e os broncos, é uma complicação de uma gripe. Uma pneumonia, que pode ser tanto provocada pelo próprio vírus da gripe como pela própria bactéria, é uma complicação da gripe. E essa pneumonia, se for muito importante, leva a uma insuficiência respiratória, que é uma dificuldade respiratória, fazendo com que o indivíduo tenha um cansaço, falta de ar, às vezes chiado no peito, que determina muitas vezes necessidade de internação hospitalar, que requer com a internação muitas vezes assistência respiratória através de uso de intubação e até mesmo de ventilação mecânica. Pacientes críticos que necessitam muitas vezes de se internar em terapia intensiva porque correm risco de vida. Precisa colocar aquele negócio no nariz para o cara respirar. Não só um suporte de oxigênio com casos mais leves, mas até intubação oral para que o indivíduo possa ser ventilado através de aparelhos artificiais, chamados ventiladores mecânicos. Você está tentando me assustar, né? Tá tentando mesmo. Minha mãe aqui vai mostrando, apontando o dedo pra mim aqui. Bom, olha só, gente, vamos bater isso aqui no liquidificador. E o negócio é o seguinte, depois que você bater, a gente vai levar isso aqui pro fogo até ele ficar bem igual um brigadeiro normal, tá? Sobe o som aí, meu querido. Eu quero farrear, põe o meu nome aí na lista, aqui de fora eu não vou ficar, eu não vou ficar, eu não vou ficar. Eu quero ver ela perdendo a linha. Se você quiser que não tenha nenhum pedacinho de milho, você pode passar isso aqui na peneira antes de colocar na panela para ele dar aquela fritadinha sem nenhum pedacinho. Eu gosto dos pedacinhos. Você prefere com pedacinho, sem pedacinho, doutor? Milho, assim, um pedacinho, pode ser? Opa, então, e como? Tem problema. Prato cheio, né, doutor? Com certeza, o importante é o sabor. Cheio. Sabe, doutor? Doutor, agora você viu a preocupação ali de tia Célia, minha mamãe, quanto à minha falta de idas ao médico. E eu tenho certeza que muitas mamães de primeira viagem, aí, mamães que não tem nem 1 ano de mãe, estão passando seu primeiro inverno dessa vez. Eu queria perguntar para elas, né? O que essas mães devem estar desesperadas. Primeiro, como que você vê que o seu filho de 3, 4 meses, que não fala, que não chora, está gripado? E o que ela tem que fazer com um desespero desse? Bom, primeiro que eu queria defender a sua mãe. Sua mãe é contemporânea minha, tá bem? Sua mãe é uma cirurgiã dentista, tá bem? A sua mãe é uma empresária muito bem sucedida em Presidente Prudente e sabe o que está falando. Portanto, sempre conselho de mãe deve ser ouvido. Tá bem? E segundo que, evidentemente, essa pergunta é muito importante. Quando nós tínhamos aqui uma freira em Presidente Prudente, que veio a falecer num acidente traumático, chamada Sandra, ela sempre convidava-me para que eu pudesse fazer palestras na Pastoral da Criança. E na Pastoral da Criança, para as agentes de saúde, era muito interessante que eu frisavam 3 coisas para que a agente de saúde reconhecesse, junto com a mãe,
os critérios de infecção importantes de uma criança e, sobretudo, critérios de gravidade. Primeiro, uma criança febril, uma criança com febre. Segundo, uma criança que perde o apetite. E terceiro, uma criança que a mãe olha para ela e vê uma dificuldade nela respirar. Ela começa a respirar, convocando a musculatura respiratória da região do pescoço. A musculatura entre as costelinhas, aparecendo as costelinhas. E aqui nessa região chamada fúrcula external, essa criança tem o diagnóstico de insuficiência respiratória. Tem diagnóstico de dificuldade respiratória. Portanto, essa criança está passando por aquele momento, por alguma infecção respiratória importante, que não é mais para tratar com chá, era para tratar com orientação médica, com terapêutica, assistida pelo médico, tá bem? E que deve ser, portanto, avaliado adequadamente, se necessário, não só uma consulta, uma radiografia ou até exames de laboratório, para dar subsídio ao médico tratar adequadamente essa criança. Por quê? Porque uma criança é um ser em desenvolvimento. Deve dar um desespero enorme. Portanto, a sua imunidade ainda está em desenvolvimento, não está completada. E, portanto, ela não consegue se defender da mesma forma com que nós adultos. Assim como o idoso tem a chamada imunossenescência, que é uma imunidade em declínio. A criança em ascensão, o idoso em declínio. É por isso que essas faixas etárias mais complicam com essas infecções e é por isso que o governo, atento a isso, vacina preferencialmente essas classes de faixa etária. Mas deve dar um desespero muito grande, ainda mais uma mãe de primeira viagem. Mica, você nunca passou por isso com seu menino? Não, nunca. Mas deve dar um desespero enorme, imagina. É angustiante para nós que somos pais e é mais angustiante para nós que somos médicos. Porque você não consegue, às vezes, ter uma criança dessa tardiamente. Quando você ainda detecta precocemente, você tem ainda recursos terapêuticos a nível de consultório, de ambulatório, de posto de saúde, para poder dar assistência adequada a essa criança. Mas quando chega tardiamente, já requer internação hospitalar e talvez até uma unidade de terapia intensiva pela gravidade da enfermidade que aquela criança tem. Você falou sobre alimentação, uma alimentação balanceada, uma alimentação, como você mesmo, o doutor mesmo citou, prato cheio, prato colorido, e fazem com que a pessoa não tenha tantas gripes, tenha uma vida mais saudável. Agora, e numa criança recém-nascida, uma criança nova, como que ela, qual que é o tipo de alimentação que ela tem que ter? Para crianças abaixo de 6 meses de idade, ela só tem que ter um tipo de alimentação, chama-se leite materno, leite humano, que além de ter proteínas, carboidratos, todas as vitaminas e sais minerais, ainda tem uma coisa de graça que ela vai receber, que são os anticorpos maternos de todas as doenças que a mãe já foi agredida e que ela já produziu anticorpos contra. Portanto, uma criança até 6 meses está bem protegida com esse tipo de alimentação. Já as criancinhas, chamadas lactentes, acima dessa faixa etária, que também devem tomar leite até uma certa idade, já podem experimentar outros tipos de alimentos, alimentos esses que muitas vezes são adequadamente orientados pelos colegas pediatras num tipo de medicina chamado puericultura, que é uma medicina preventiva em pediatria. Qual seja uma orientação nutricional, uma orientação dietética para que aquela criança reforce o seu sistema imunitário e possa crescer e se desenvolver bem sem doenças. Olha só que interessante. E a gente tem outra... gente, eu estou aqui cozinhando o galo porque eu estou cozinhando o creme aqui, ó. Ele tem que começar a soltar da parte de baixo e o cheiro, gente, o perfume do milho é fantástico. Isso aqui fica parecendo um curau mesmo, é muito bom. Faça na sua casa esse brigadeiro. Eu coloquei o coco aqui já, para ele ficar bem assim, com aqueles pedacinhos de coco, vai ficar uma delícia. A Dirce de Prudente, doutora, ela perguntou o seguinte: qual que é a diferença de uma alergia para um quadro mais grave? Eu não compreendi adequadamente a pergunta da senhora, mas eu creio que a alergia trata-se de uma enfermidade de repetição, onde o quadro sempre recorre. A alergia pode evoluir para um quadro mais grave? Então nós chegaremos já aí. Então, se tratar de uma rinite, a pessoa estará sempre espirrando, com coriza,
com coceira nasal, nós chamamos de prurido, com entupimento nasal, que nós chamamos de obstrução nasal, toda vez que ela é insultada por um pó caseiro, por mofo, por venenos, por inseticidas, por perfumes, por pelos, por penas, por odores de giz, por odores de tinta fresca e por outros fatores que provocam essas suas crises de rinite. Se for uma asma brônquica, chamar de bronquite alérgica ou bronquite asmática, embora seja o correto chamar de asma brônquica, é uma enfermidade crônica das vias aéreas, qual seja, dos brônquios, que produz uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica, caracteristicamente, produz chiado no peito, tosse e falta de ar. Isso aí, se não for tratado adequadamente, pode determinar uma crise asmática grave, desencadeada pelos mesmos fatores e também pelo próprio vírus da gripe, podendo produzir uma crise asmática grave, e essa crise asmática grave pode levar o indivíduo à morte por parada respiratória. Nossa! Qualquer pessoa sabe disso. Aqui, entre nós, há casos frequentes acontecendo, notificados pela imprensa, notificados por rádios e, com certeza, quem está nos telefonando através e nos ouvindo através da Band, já ouviu falar de casos de óbito por parada respiratória em crises asmáticas graves. Olha só, então tem que tomar cuidado com a alergia. Seguramente todo asmático tem que procurar o seu médico para que ele possa fazer uma prevenção a fim de diminuir a inflamação brônquica, a fim de dilatar o brônquio, para que ele possa não curar, porque asma não tem cura. Asma tem controle e tem remissão. Tornar-se um indivíduo com uma qualidade de vida, com um sono normal, com uma qualidade de vida normal, sem tosse, sem chiado no peito e sem falta de ar. Em casos, na maioria das vezes, nós conseguimos isso. E na outra minoria, nós conseguimos provocar uma remissão, diminuindo riscos e, evidentemente, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Olha só que interessante. Bom, hoje o dia foi de tirar dúvida. Tá todo mundo aqui cheio de dúvida aqui. Na hora que acabar o programa, muita gente pergunta para mim, doutor, o que o pessoal faz quando come, quando acaba o programa? Quem come toda essa comida? Gente, tem um batalhão de gente aqui fazendo o programa. Não é só o Gabriel Aleixo e o doutor aqui, não. O pessoal vai comer e também vai te encher o saco, doutor. Eu já tô te avisando. O pessoal vai perguntar um monte de coisa. Tem muita gente que é um assunto que dá muita dúvida, né? Ainda mais porque está dentro do nosso dia a dia, né, doutor? Com certeza. Ela faz parte do nosso dia a dia. Olha só, gente, eu coloquei aqui a canela em volta e o brigadeiro. O brigadeiro é só você deixar agora ele esfriar. Não vai comer agora, porque senão não vai dar dor de barriga, igual todo mundo fala, mas vai dar vai queimar a sua língua, meu querido. Vai queimar a língua, e queimar a língua não é tão bom. Vou colocar um pouquinho de arroz aqui no meio. Olha que arroz soltinho. Dessa vez, mamãe acertou, hein? Será que foi minha mãe que fez? Ela falou... Ela não é tão boa para fazer arroz assim, ela é boa para me ajudar, né? Aí, vou colocar aqui a costela. Olha como ficou linda essa costela, gente. Com os pedaços de batata doce. A batata doce, ela deixa ela mais saborosa e deixa ela mais suave, não deixa ela tão assim pesadona. Vou colocar ela aqui no meio para o doutor experimentar, junto com aquele nosso caldinho. O cheiro tá bom aí, doutor? Como é que tá aí? Eu acho que um dia vão desenvolver uma televisão HD com olfato. Aí vai ser Aí é que o Band Gourmet estoura na audiência, hein? Vou colocar isso aqui, um pouquinho das batatinhas e o cheiro verde no final, um pouquinho de salsinha para dar aquela decoração e deixar isso aqui mais bonitão. Doutor, eu queria primeiro agradecer a presença. Sei que o doutor deve estar no maior correria essa semana, ainda abriu um espacinho aqui para vir ao Band Gourmet. Agradeço muito sua presença. Queria que você desse aquele encerramento para o pessoal que está gripando, que vai gripar ou que já gripou. Eu acho importante manter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, equilibrada, onde contemple pelo menos 3 tipos de frutas por dia e pelo menos 4 a 5 legumes. Não esquecer das proteínas, quais sejam os peixes, as carnes, os ovos, o leite. E dar preferência sempre a uma alimentação natural. Aquela alimentação que o Gabriel aqui está fazendo e não aquela alimentação embutida, pronta, refrigerada, em que efetivamente falando pode evidentemente não ter todos os nutrientes necessários para o seu organismo se fortalecer e ficar adequadamente bem protegido nessa época do ano. Se não bastasse, acho que é sempre necessário fazer uma medicina preventiva,
De modo que o indivíduo, quando tiver algum sintoma respiratório, não se automedique. Procure um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, o ambulatório médico da sua cidade, a fim de que um médico possa orientá-lo adequadamente na melhor forma de evitar a sua complicação. Tá aí, doutor. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. E a nossa tarde já está subindo e o programa acabou, galera. Muito obrigado. E olha que receitas lindas que a gente fez. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, doutora. Eu vou contar meu segredo, falar pro mundo inteiro, tatuar seu nome, roubar o seu beijo, porque eu te amo sem medo. Quer saber? Faço de tudo pra te ver. Band Gourmet. Oferecimento